Bom dia pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Como lidar com as emoções? Neste vídeo eu quero convidá-los a estudar a vida do nosso exemplo em tudo, Jesus. Você concorda que Jesus é o nosso exemplo em tudo? Que a sua vida é um exemplo para nós cristãos em todas as áreas da nossa vida, inclusive as emoções? Então, vamos lá. Em Mateus capítulo 26, no verso 36, Mateus 26, versículo 36. Diz assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: Assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Versículo 37. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo, versículo 42, e indo segunda vez orou dizendo: Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando-se outra vez, E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Muito bem, queridos. Na nossa época, no século XXI, ao falar de problemas emocionais, ao falar de dificuldades relacionadas às nossas emoções, muitas pessoas nos dizem e nos orientam que o melhor caminho é procurar um profissional da saúde, é procurar um psicólogo. Mas, ao lermos este relato aqui, ao analisar como Jesus lidou com a sua angústia, com a sua tristeza, com o seu medo, nós não vemos Jesus indo ao psicólogo, nós não vemos Jesus tomando antidepressivo. A única coisa que nós vemos aqui é Jesus fazendo uma oração. É isso mesmo. O remédio de Jesus para os problemas emocionais não é a psicologia, não são os antidepressivos. Jesus utilizou apenas a oração. E algumas pessoas acham que Deus só pode ouvi-las se elas orar 1 hora, meia hora, mas a Bíblia nos mostra que essa é uma mentalidade pagã. Em Mateus capítulo 6, Jesus diz que para não sermos como os hipócritas ao orar, a não ser como escribas e fariseus, não usar de vãs repetições, não fazer longas orações, porque essas pessoas elas presumem que pelo seu muito falar, pelo seu muito orar, elas serão atendidas, elas serão ouvidas. E Cristo fala que essa é uma prática dos gentios, em Mateus capítulo 6. E aqui, em Mateus capítulo 26, nós vemos apenas Jesus falar 3 vezes: Pai, se possível, de mim passe esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, sim a tua. Essa é uma oração curta ou longa? Curta. Não
Durou, quem sabe, 1 minuto. É uma oração muito curta. Mas Deus ouviu, Deus foi indiferente. Deus não foi indiferente. Deus ouviu, Deus aceitou a oração de Cristo. Mas Deus passou aquele cálice? Não passou. Então, haverá momentos em que Deus não vai atender a sua oração imediatamente. Haverá momentos em que a resposta para a sua oração não será no tempo que você espera, mas será no tempo que Deus sabe que vai ser melhor para você. Ou quem sabe, Deus não vai atender aquela oração, porque aquela oração não te fará bem. Porque aqui Deus não livrou Jesus de passar aquele cálice, de tomar a cruz. Deus não atendeu essa oração. Deus ouviu, atendeu, não foi indiferente, mas ele não atendeu ao pedido de livrar ele daquele cálice. Queridos, entenda que a oração ela tem poder. E já existem estudos científicos comprovando isso. Até você mesmo, quem sabe, quando orou, já sentiu isso. Né? Você, quando já esteve angustiado, quando estava depressivo e de repente fez uma oração fervorosa, uma oração com fé. No final dessa oração, como você se sentiu? Não se sentiu mais aliviado? Então, a oração produz isso. Alívio, paz. Então, há comprovações científicas que a oração restaura as nossas emoções, nos fortalece, nos faz mais confiantes no poder divino, na sua proteção, no seu cuidado, no seu amor. Queridos, quem está falando para vocês é uma pessoa que já teve depressão. Durante algum tempo, eu fiz tratamento com os psicólogos. Eu cheguei a tomar vários antidepressivos, sertralina, imiprimina e fluoxetina. Todos esses. E isso não era o suficiente para o vazio que eu estava sentindo, sabe? E ao ter uma busca por Deus, a ter esse vazio, essa sede, durante a depressão, foi um dos piores períodos da minha vida, sabe? Eu não desejo isso para ninguém, mas eu dou graças a Deus por ter experiência nessa área para poder testemunhar para outras pessoas que elas podem sim vencer a depressão, sem precisar, sem depender da psicologia, sem depender de antidepressivos. Eu venci. E você também pode vencer. Como eu disse, eu fiquei um bom tempo fazendo tratamento psicológico, tomando esses antidepressivos, mas durante toda a minha vida de adventista do sétimo dia, eu não entendia o que realmente era a graça de Cristo. Eu não compreendia. Só me diziam que era um favor imerecido. Mas eu não entendia qual o poder que a graça tem na nossa vida. E eu comecei a estudar sobre o pecado. E eu sei que nós não podemos salvar nós mesmos, nós não podemos guardar os mandamentos de Deus sozinhos, pela nossa própria força. Mas eu fui entender que a graça de Deus, ela me capacita a viver uma vida de obediência, a viver uma vida de santidade e a obter não só o perdão,
mas também a vitória sobre os meus pecados. Então eu entendi que Deus não queria apenas me perdoar, mas também me purificar e me santificar. E aí, quando eu compreendi isso, muita coisa na Bíblia passou a fazer enorme sentido para mim. Eu comecei a entender quando João fala que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Perdoar e nos purificar. Ou seja, Deus ele nos perdoa de toda injustiça, de qualquer pecado, e nos purifica. Ou seja, Ele nos dá poder para nós vencermos. Eu passei a entender também quando Paulo fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso nos mostra que a graça é mais poderosa que o pecado. Que o poder do Espírito Santo é muito mais poderoso que o pecado. E eu passei também a entender aquela passagem maravilhosa em que Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. E quando Paulo fala tudo, é tudo mesmo, até o pecado. E ao compreender isso, queridos, eu passei a me questionar: poxa, se eu posso vencer o pecado, por que eu não posso vencer a depressão? E eu passei a ter fé que eu podia vencer a depressão. Se eu podia vencer o pecado, que era mais difícil, por que eu não posso vencer a depressão? E aí eu tomei uma decisão na minha vida, que foi não ir mais ao psicólogo e não tomar nenhum antidepressivo mais. E durante esses períodos que eu tomei essa decisão na minha vida, muitas pessoas me criticaram. Diziam que eu não ia conseguir vencer, que eu ia ter recaídas, que a depressão ia ficar mais forte e que a única forma de eu vencer a depressão seria continuar fazendo o tratamento psicológico e tomando os antidepressivos. Mas hoje eu estou aqui. Hoje eu trabalho, hoje eu estudo, hoje eu faço inúmeras coisas que eu não fazia antes. E como eu fiquei curado? Através da fé. E aqui, no texto que eu li para vocês, Jesus venceu a sua angústia, o seu problema emocional, não com depressivo, não com tratamento psicológico da psicologia. Não foi assim. Ele venceu apenas através de uma oração com fé. O que eu quero mostrar, queridos, que se você está passando por algum problema emocional e você continuar orando com fé, com fervor, com confiança nas promessas de Deus, no seu poder e na sua imensa graça, você vai ser vitorioso assim como eu fui. Queridos, será que Paulo não tinha problemas emocionais? Será que Elias não tinha problemas emocionais? Elias teve depressão. Elias venceu 450 profetas de Baal, mas teve medo de uma mulher, Jezabel, que estava matando vários profetas. E ele pensou que seria o próximo, que ele estava sozinho. Então o que Elias faz? Elias se retira, se isola e pede a morte. O que é isso? Depressão. Como Elias venceu a depressão? Foi tomando antidepressivo, foi fazendo tratamento psicológico, foi indo ao psicólogo. Será que ser cristão hoje é mais difícil de ser cristão do que no tempo da igreja primitiva? Será que os cristãos da igreja primitiva não passavam por perseguições? Claro, Paulo foi decapitado, Pedro crucificado de cabeça para baixo e muitos outros foram mártires como Estevão. Será que eles não tinham problemas emocionais? E como eles venceram? Unicamente através da oração com fé. Queridos, há poder na oração, há poder na palavra de Deus. Eu trago este vídeo para você hoje porque na nossa época nos é dito que
o melhor tratamento, a melhor solução para os problemas emocionais estão na psicologia, estão nos antidepressivos. E que pastores e religião, eles não têm essa capacidade, e que a religião e a Bíblia, a palavra de Deus, ela não é suficiente. Hoje nos dizem que você tem que ir ao psicólogo, você tem que tomar um antidepressivo, senão você não vai vencer. Tudo isso é mentira, queridos. Basta você renovar sua mente. Basta você passar a acreditar que você vencerá, que Deus estará do seu lado, que você vai vencer. Você vai expandir o seu pensamento, você vai perceber que Deus está com você a todos os momentos e que a libertação, a esperança e a paz que você tanto busca, Ele está desejoso de te dar, de te conceder. Ele está ao seu lado. Basta você crer nas promessas que estão aqui, na palavra dele. Quero dizer para você que a palavra de Deus é suficiente, sim. A psicologia, os psicólogos dizem que a palavra de Deus não é suficiente. Por isso dizem que pastores não são capacitados e que todos os cristãos precisam ir ao psicólogo, precisam ficar dependentes desses medicamentos que muitas das vezes possuem um efeito colateral e acabam prejudicando o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. E você sabe, você que já tomou esses antidepressivos sabe que tem efeitos colaterais sim. Né? Quem sabe muito sono, quem sabe alteração no seu peso, em algum órgão, na sua digestão, dores de cabeça, náuseas. Sabemos que tem sim. Deus ele quer te oferecer um remédio maior, que é a sua palavra. Queridos, as promessas de Deus são suficientes. Se você crê que você pode sair dessa vitorioso, que você pode vencer essa angústia, esse medo, essa tristeza, somente pelo poder de Deus, e você perseverar na oração, assim como Deus me deu a vitória, Ele vai te dar, em nome de Jesus.